Muito bem, pessoal. Então, iniciamos aqui a nossa aula e como eu já estava dizendo para vocês, hoje a gente vai dar continuidade falando sobre alguns novos assuntos. Nós iniciamos na primeira aula apresentando o conceito de lógica, desenvolvemos um exercício onde nós representamos por meio de um fluxograma. Depois, na segunda aula, a gente fez uma transição entre o algoritmo e o programa, utilizando uma linguagem de programação. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais de tecnologia, aquilo que a gente vai usar, e vamos entrar na lógica, que é o que a gente está propondo aqui, né? O objetivo maior é que vocês desenvolvam lógica, só que de uma forma mais pragmática, né? Mais prática. Então vamos lá, vou começar aqui compartilhando a tela, vou pedir para vocês aí continuarem aí atentos com relação ao som. Se por acaso o som der alguma falhada, vocês me deem um alô, para que a gente possa retomar aqui. Tela compartilhada. Olha, eu já estou com tudo aberto aqui, os materiais da aula são algumas apresentações que eu vou falar. Eu quero começar comentando sobre essas instalações aqui, ó. Esse vídeo do YouTube, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar lá no chat com vocês, vou compartilhar aqui no chat, vou colocar aqui, ó, esse link aqui, opa, deixa eu fechar aqui o meu WhatsApp. Só um segundinho, pessoal. Isto. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó, esse primeiro link. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui é o VS Code. É uma das ferramentas que nós utilizamos. Aqui a gente tem a instalação e a configuração dele nesse vídeo. Nesse segundo vídeo aqui, a gente tem a instalação do Node, do MPM e do NPM. Estou colocando também lá no chat. Principalmente aqui o Node, que eu já vou falar um pouquinho mais. A gente já falou um pouquinho na semana passada, mas a gente vai voltar a falar mais sobre eles hoje. Coloquei aí, depois eu vou estar colocando lá no Classroom também, para vocês, tá? E vamos agora falar sobre essas ferramentas que estão aqui abertas. Olha, eu estou aqui com o VS Code também aberto, estou com 3 instâncias dele, vou falar mais sobre isso também. E estou aqui com algumas apresentações que eu falo sobre ambiente de desenvolvimento. Tá? Então a gente vai passar por todos esses pontos aqui hoje. A começar por esse material aqui, é o que eu vou compartilhar com vocês. Nesse material aqui, eu falo sobre uma ferramenta que eu acho assim muito interessante. Essa ferramenta é o Chocolate. O que é o Chocolate? Para quem trabalha com Windows, e eu aqui estou trabalhando com Windows, o Chocolate ele é super interessante. Por quê? Porque ele é um gerenciador de instalações, digamos assim. Então, se eu quiser instalar o Node, se eu quiser instalar todos os softwares que eu for utilizar aqui no meu ambiente, eu posso instalar por meio do Chocolate. E aqui eu tenho todo um passo a passo de como é que ele funciona, eu vou colocar para vocês. Eu recomendo fortemente, tá? Que vocês utilizem o Chocolate. Inclusive, se tiver algum problema de porta, eu tenho aqui soluções para isso também. O fato é que uma vez que você instala o Chocolate, se você der um choco-v, ele vai mostrar para você a versão. Vou abrir aqui o prompt, meu prompt aqui, ó. Vou abrir um pouquinho a minha tela, aumentar aqui minha fonte. Se você fizer esse comandinho aqui, ó, choco espaço traço V, choco espaço traço V, aí ele mostrou a versão do chocolate que está aberto aqui, tá? Lembrando que no final aqui desse momento conceitual, eu vou abrir um espaço para vocês perguntarem, tirar as dúvidas, tá? Se vocês quiserem ir anotando aí as dúvidas que vocês tiverem, legal. Então, olha só, uma vez que você instalou o Chocolate, então imagina que você seguiu esse passo a passo aqui para poder instalar esse software. Ele está instalado. Se eu quiser instalar o Node, que é a ferramenta que me permite executar JavaScript, eu executo com esse comandinho aqui, ó, cinst, vou até aumentar um pouquinho a fonte aqui, ó.
cinst node.js-lts. Ele vai trazer a última versão estável do Node. Tá? Então é só seguir esse passo a passo, ele vai instalar um Node. Então eu não preciso instalar como um serviço do Windows. Tá? Vocês durante o curso vão aprender mais essa parte de sistema operacional. E para não carregar o Windows com muitos serviços, eu posso instalar dessa forma, que é mais interessante. Tá? Uma vez que você instalou o Node, você executa esse comando aqui, ó, node espaço -v. Então eu vou voltar aqui, ó, node -v. Ele já mostrou a versão do Node aqui instalada, tá? Que me permite executar o JavaScript, que é a linguagem que a gente está utilizando para desenvolver as nossas lógicas. E ele, de quebra, ele instala também o NPM, que é um gerenciador de pacotes. Então, NPM-v, olha, ele também já mostrou lá a versão, ó, do NPM. Esse NPM, como eu falei, é um gerenciador de pacotes. Isso aqui a gente vai estudar com mais profundidade um pouco mais para frente, em alguns períodos posteriores. Mas eu já vou começar comentando com vocês sobre isso. Eu quero que vocês já comecem a se familiarizar com essas ferramentas, tá? Bom, então essa aqui é uma primeira instalação que eu recomendo para vocês, ou melhor, depois do VS Code vocês vão instalar isso aqui. Eu preciso do Node instalado na máquina para rodar os aplicativos JavaScript. E depois eu tenho inclusive um tutorialzinho aqui para você fazer a atualização. Imagine que eu quero fazer a atualização da versão do meu Node, por exemplo. Eu faço esse comando aqui, ó, choco upgrade node.js-lts. Ele vai me permitir fazer a atualização. Tá? Ou seja, o Chocolate é uma ferramenta muito interessante para fazer instalações e atualizações de softwares que vocês eventualmente venham precisar de utilizar no Windows de vocês, sem ficar instalando como de uma forma tradicional, em que a gente instala como serviço do Windows, abre o aplicativo e começa a prosseguir, tá? O Node, o Chocolate tem uma alternativa a isso. Muito bem, depois que eu falei sobre isso, sobre essas instalações, uma ferramenta que a gente usa demais aqui é o prompt. É o prompt do DOS. Então eu vou abrir novamente aqui, mostrar para vocês como é que eu faço para abrir o prompt do DOS. Eu pressiono aqui, no caso a gente trabalha com Windows aqui no laboratório, inclusive, pressiono a tecla Windows, eu estou com Windows 11, mas no Windows 10 também é assim, digito CMD, ele já aparece aqui, ó, prompt de comando, dá um cliquezinho e pronto. Ele já abriu aqui o prompt de comando para eu poder executar. Vou repetir aqui, ó. Windows, digita CMD, aí depois você clica aqui em prompt de comando com o botão esquerdo, tá? E aí eu estou dentro do prompt. Agora, quer ver uma coisa interessante? Olha só. Olha, fiquem tranquilos, que isso aqui está sendo gravado, depois vocês podem fazer com calma, tá? E a gente vai ter um momento prático depois, tá? Agora, olha só. Vamos lá? Presta atenção. Eu já abri aqui algumas instâncias do VS Code para alguns aplicativos que eu vou utilizar. Então, por exemplo, eu estou aqui, ó, eu vou falar sobre condicionais hoje. Então, eu estou dentro de uma pasta chamada JavaScript. Quer ver? Eu vou abrir o Windows aqui, ó. Estou com o Windows aqui, ó, aberto nessa pasta, tá? Então, eu estou aqui, ó, C, FireTech, Superior, papapá, unidade 1, eu estou aqui, ó, condicionais JavaScript. Esse caminho aqui, ó, me direciona para essa pasta onde tem esse arquivo index.js. Eu quero abrir esse arquivo no VS Code. Eu faço isso demais, tá? Até para poder, e acho interessante vocês fazerem para poderem exercitar essa questão de trabalhar com prompt, porque, por exemplo, o Linux, a gente usa demais prompt. A gente está trabalhando com Windows aqui, mas no Linux utiliza-se demais o prompt do DOS. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Eu seleciono esse caminho, dou um Ctrl+C, aí eu venho aqui para o prompt,
Então, eu selecionei o caminho da pasta onde eu estou, venho aqui no prompt, digito o comando cd, cd significa Change Directory, troca diretório. Quando eu dou um Ctrl V aqui, ó, Ctrl V, ele colou aquela pasta, o caminho dessa pasta aqui, ó. Agora eu dou Enter, opa, já estou dentro da pasta. No prompt do DOS. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque para vocês abrirem esse arquivo aqui, ó, index.js no Visual Studio Code, eu vou até fechar aqui uma das instâncias que eu tenho, que é essa instância aqui, ó, vou fechar, que eu vou abri-la agora. Eu utilizo o seguinte atalho, code espaço ponto. Quando eu coloco o code espaço ponto e dou Enter, ele invoca o Visual Studio Code. Ele abre automaticamente o Visual Studio Code e já seleciona essa pasta, que eu estou com ela selecionada aqui. Então, eu dou um Enter aqui, ó. Olha só, olha, ele já abriu uma outra instância do VS Code. Eu posso ter várias instâncias. Olha, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Essa é a terceira que eu abri. Tá? E aí ele já abre automaticamente na pasta e não necessariamente ele vai abrir esse arquivo aqui, ó, na minha área de trabalho. Mas se eu clicar aqui, nesse explorador aqui, ó, ele já vai abrir o arquivo e permitindo fazer aqui a edição desse arquivo, tá? Então, é mais uma coisa assim muito importante, muito interessante, o prompt do DOS. É bom a gente, e eu vou forçar muito em cima disso nesse período aqui com vocês trabalharem bastante com o prompt. Como eu disse para vocês, em alguns outros sistemas operacionais, como o Linux ou o próprio macOS, ele utiliza muito essa questão de prompt, na parte de administração, por exemplo. Tá? Então vamos lá. Vamos continuar aqui, gente. Vamos focar aqui. Vamos lá. Eu vou começar agora falando sobre o nosso primeiro tema dessa aula, dessa nossa aula. Vou falar sobre um pouquinho sobre o JavaScript, tá? Então vamos lá. Vamos iniciar aqui essa apresentação. Lidiane, tá tudo ok? Tudo certinho? Então vamos continuar. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos focar aqui na parte da apresentação. Programação web com JavaScript. Olha. Retomamos o som? Legal. Gente, vamos focar todo mundo aqui, por favor, na apresentação, tá? O que é JavaScript? Bom, a gente vai trabalhar com JavaScript, por quê? Porque a gente precisa implementar de alguma forma a lógica que a gente vai aprender aqui. E a gente já vai começar o curso utilizando tecnologia. E esse curso, como é um curso de desenvolvimento para a web, o curso prepara um desenvolvedor web. Uma das ferramentas que atualmente se utiliza no mercado. Beleza, Lidiane. E que ganha mercado a cada dia é o JavaScript. Essa ferramenta, ela ganha mercado a cada dia nesse desenvolvimento web. É uma ferramenta antiga, né? De desenvolvimento antiga. Não tem muito a ver com Java, tá? Tem muita gente que acha que JavaScript tem a ver com Java. A base da linguagem é muito próxima do Java. Por quê? Porque a mãe dessa linguagem aqui é a linguagem C, a linguagem C++. Inclusive, a gente trabalha no curso, na outra disciplina que a gente tem. JavaScript é uma linguagem de programação de alto nível, criada, a princípio, para ser executada em navegadores e manipular comportamentos de páginas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó. Imagina que você entrou num site onde você tem que fazer uma inscrição para um curso, para um concurso, para qualquer coisa. E você tem que informar o seu CPF. Legal.
Olha, o CPF, gente, ele tem a seguinte formação, ó. O CPF, ele é formado por esses números aqui, ó. Por exemplo, o meu, 006 300 617 traço, aí vem o dígito. Aqui a gente tem 2 números. Então, existe um algoritmo que me permite verificar se esse número de CPF é válido, por meio desses dígitos aqui. Então, aqui você tem uma combinação enorme, né? Então, qual é a ideia? Olha, esses números que a gente tem aqui são 9 números. Criou-se um algoritmo chamado módulo 11. Módulo 11, para quê? Para me permitir verificar se esse dígito aqui está condizente com os números que você digitou. Ora, se você está preenchendo um formulário na web e você tem que implementar uma validação, verificar se aquele CPF é válido ou não, você pode implementar essa validação, sem precisar consultar em banco de dados ou outras coisas, simplesmente verificando se esse dígito aqui, ó, ele confere. E aí, o que que acontece? Quando você chama um site e ele traz para você uma página, a sua posição como usuário, aquele cara que chamou, aquele cara que submeteu, fez uma submissão ao site, por exemplo, eu vou chamar aqui o Globoesporte.com, né? E hoje eu posso entrar com certeza aqui, porque o Flamengo ganhou, né? Então a gente fica mais à vontade para a gente poder entrar no site, né? Se o Flamengo não tivesse ganhado, ia ficar meio complicado. Mas como o Flamengo ganhou, bom, brincadeiras à parte, você entra nesse site aqui, você fez uma submissão. Eu fiz uma submissão, eu fiz uma requisição ao site, ele trouxe. Então, quando eu digito, quando tem um site que eu tenho que informar alguma coisa, às vezes tem um botão assim, enviar. Eu posso fazer uma validação no cliente, sem ter que ir no servidor. O que que é cliente? O cliente é uma página que a gente tem aqui, ó, cujo código é esse aqui, ó. Se eu clicar com o botão direito aqui, pessoal, nesse site, ó, eu venho aqui, por exemplo, ó, em exibir código-fonte da página. Se eu clicar aqui, ó, esse aqui é o programa que está por trás daquela página. Ah, Rubens, quer dizer que isso aí é o programa? Ah, aqui a gente tem o que a gente chama de script. Olha aqui, ó, script. E o que que é script? É o JavaScript. É o JavaScript. E aí, o que que acontece? Muita coisa pode ser validada utilizando o JavaScript. Parece uma coisa muito complicada, né, e tal, mas não é não, tá, gente? É claro que aqui ela está meio desorganizada, não está tão legível, por quê? Porque aqui, essa exibição do código-fonte aqui é uma exibição do navegador. Mas normalmente, quando você vai digitar um programa, você digita dessa forma aqui, ó. Olha, você coloca as margenzinhas do lado, você documenta, tá? Isso aqui é um JavaScript, que é o mesmo que isso aqui. Que esse códigozinho aqui, ó. Isso é JavaScript, tá? Ou seja, por trás dessa página aqui do Globoesporte.com, do GE, né, .globo.com, a gente tem esses códigos aqui, ó. Além de ter todo o HTML que traz essas imagens e tal, eu tenho o JavaScript, que é programação. Então, naquele meu exemplo que eu estava apresentando para vocês, que eu tenho que calcular o módulo 11, eu posso fazer aqui, ó. Eu posso fazer aqui. E aí, quando o usuário digitar, esse meu programa aqui eu posso executar. E esse programa, gente, ele fica aqui no cliente. Essa ideia de cliente-servidor é uma ideia que vocês têm que já incutir na mente de vocês desde já.
Você, quando está aqui como uma pessoa que faz uma requisição ao site, você é um cliente. Quem é o servidor? É o programa que está em algum outro lado, seja na nuvem, é um computador remoto. Lá tem um servidor, o programa está instalado lá no servidor. Então, não necessariamente, quando eu envio aqui, faço uma nova requisição, quando eu pressiono o botão enviar aqui, não necessariamente tem que ir lá no servidor para validar. Eu posso validar aqui. Tá certo? A gente vai ver isso com mais detalhes, mas essa aula é importante para vocês, quando reverem, se lembrarem desses pontos. Eu posso implementar, então, um algoritmozinho, uma lógica, para validar o CPF, já informar para o usuário de cara: olha, seu CPF está inválido. De forma muito rápida, sem precisar ir no servidor. Aqui mesmo no cliente. Aqui mesmo na página, eu já posso fazer esse tratamento. Ó, aqui mesmo na página. Utilizando para isso o JavaScript que está por trás da página. Como vocês viram, para eu chegar lá, eu cliquei com o botão direito e mandei exibir código-fonte da página. Ele abre o fonte. Qualquer site tem o código-fonte, não necessariamente tem JavaScript. Tá? Pode perguntar. No HTML, olha, existe também, tá? Mas eu recomendo que você utilize JavaScript, porque qual é o objetivo do HTML? É formatação de página, concorda? Então, você não pode misturar os papéis, entendeu? Uma coisa é exibição de página, outra coisa é estilização, que no caso é o CSS, entendeu? E outra coisa é lógica, outra coisa é o aplicativo de validação e tal. Então, cada um no seu papel. HTML, exibição de código, exibição de elementos. CSS, estilização dos elementos. JavaScript, programação, validação. Estilização seria mais ou menos o seguinte, ó, deixa eu te dar um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Assista os nossos principais vídeos. Não está com uma cor verde? Isso é uma estilização. Por padrão, essa cor tinha que ser preta, assim, ó. Mas o cara resolveu... Oi? Por padrão, por padrão. Mas aí o cara resolveu criar um estilo, botar uma cor verde, de repente botar um negrito. É a mesma coisa que você faz lá no Word, entendeu? Quando você vai formatar um documento. Isso é estilização. Colocar uma letra maior, uma letra menor, criar uma animação. Isso, quem faz isso é o CSS, folhas de estilo, que a gente vai ver também. Você vai ver também durante o curso. Isso. Beleza. Então, já deu para vocês terem uma ideia dessa parte inicial do JavaScript. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Então, quando eu falei aqui, ó, para ser executado em navegadores, que é o caso, ó, estou executando aqui, ó, dentro do navegador, dentro do Chrome. E manipular comportamentos da página. Quais são os comportamentos? É quando eu dou um clique. Quando eu dou um clique aqui, eu quero que aconteça alguma coisa. Por exemplo, eu quero saber mais sobre a vitória do Mengão. Eu clico aqui, ó, ele vai abrir, falar, fazer análise, né? Quer dizer, ele já chamou outra página. Tá? Isso é comportamento. Não necessariamente foi utilizado JavaScript aqui, mas poderia ser. Tá? Bom, avançando. Por que JavaScript? Porque é uma linguagem moderna, porque ela tem uma comunidade muito forte. Se você entrar no Google, você acha demais informações sobre JavaScript, dúvidas que você tenha. Se tem uma ferramenta, pessoal, que um desenvolvedor atualmente utiliza, é o Google. O Google ou qualquer site de busca, como, por exemplo, o Yahoo, né? Todo desenvolvedor hoje trabalha com o Google aberto. Por quê? Porque você está sempre buscando referência para um eventual erro que você tenha no seu código. E o JavaScript tem uma comunidade muito forte nesse sentido. Ele é muito popular, tem muita gente utilizando, está em todos os lugares. Pois não. Ah, ele te bloqueou. Você vê, né? Tem dessas coisas, né?
Então vamos lá, o nosso aluno aqui está dizendo que ele foi restringido pelo JavaScript, né, a um determinado acesso. Muito bem. Ele é fácil, fácil, a gente vai ver. Fácil de escrever, fácil de aprender, e é essa ferramenta que a gente vai utilizar. Então aqui eu tenho um exemplozinho que a gente vai falar mais sobre ele, tá? Na nossa próxima transparência, no nosso próximo slide, tá bom? Então, olha, esse é o primeiro ponto. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto está aqui, ó. Deixa eu finalizar esse aqui, deixa eu encerrar esse aqui. Vamos para o segundo ponto, que é esse aqui, ó. JavaScript, comentários, string, numbers, cálculos e mensagens. Vamos falar sobre esses pontos aí envolvendo o JavaScript. Hoje é um pontapé inicial do JavaScript, vocês estão percebendo, né? Até que a gente consiga chegar lá na lógica para a gente poder implementar as nossas lógicas utilizando a ferramenta. Então vamos lá. Olha só. Observem esse nosso exemplo aqui, ó. Bom, aqui eu estou com o Visual Studio Code aberto, tá? Nessa apresentação. Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir, isso aqui é um slide, eu vou abrir pelo VS Code mesmo, aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Opa. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se é esse mesmo. Não, peraí, gente, deixa eu abrir aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir fechando aqueles que eu já não estou usando, para não me confundir aqui. Eu estou aqui, né? Estou nesse ponto aqui. Eu vou falar sobre isso aqui, depois a gente vai lá para o código, para eu não me confundir aqui. Olha só. Isso aqui é o nosso Visual Studio Code, que está aberto. Que depois vocês vão ver na prática aí. Esse programa aqui, ele chama-se exemplo.js. Todo arquivo JavaScript ele tem a extensão .js. Dentro de um código-fonte, a gente chama de programa-fonte, os nossos arquivos de programa, eu posso utilizar comentários. Os comentários eu posso utilizar com essa barra, ou então eu posso utilizar um barra asterisco, quando eu quero usar mais de uma linha. Vou mostrar isso para vocês. Nessas linhas 4, 5 e 6, eu estou definindo aqui uma constante. Constante, o próprio nome já diz aquilo que não muda, né? Constante. Beleza? Agora o som está de volta. Então vamos lá. Como eu estava dizendo, aqui nós declaramos 3 constantes. É muito comum nós utilizarmos variáveis nos nossos programas. Nas nossas primeiras aulas, a gente falou muito sobre variáveis. Vocês devem se lembrar disso, né? Lembra daquele primeiro algoritmo da soma dos 5 primeiros pares? A gente criou variáveis, a variável pares, soma, conte, e a gente vai criar muitas outras variáveis. Agora, na frente do nome da variável, agora vai dar uma estabilizada, tá, gente? Agora vai dar uma estabilizada. A gente costuma colocar o tipo da variável aqui na frente, ó. Tipo, tá? Na frente do nome da variável. A gente pode colocar const para indicar que isso aqui não é uma variável, é uma constante. Nós chamamos de variável assim, na prática, né? Mas é uma constante. A constante significa que nome 1 vai ser sempre Guimarães. É como se fosse o número 5. Número 5 é uma constante, por quê? Porque não muda, 5 vai ser sempre 5, né? Agora, x é uma variável, porque o x ele pode mudar o valor, né? Então, aqui eu criei 3 constantes, ó, nome 1, nome 2, nome 3. E observem que quando eu declaro uma string, e aqui eu estou falando agora de tipo de variável,
Quando eu declaro uma string, uma variável do tipo string, eu posso usar aspas duplas, aspas simples, ou então esse apóstrofe aqui, ó, que nós chamamos de template string. Esse template string, eu acho ele muito interessante, por quê? Porque você pode fazer o que nós chamamos de interpolação. Você pode juntar ou concatenar valores. Nesse exemplo aqui, vai ficar muito claro para vocês. Olha só, acompanhe a lógica desse programa, que é muito simples. Olha, eu tenho nome 1, nome 2, nome 3. Eu quero fazer o seguinte, eu quero que no nome 3, eu quero colocar o meu nome e juntar com o meu último sobrenome. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu digo que nome 3 é igual Rubens, que é o meu nome. Observe que eu coloquei entre apóstrofe, né, em template string. Dei um espaçozinho, olha. Dei um espaçozinho aqui, ó. E depois eu interpolei. O que é interpolação? Eu estou colocando o conteúdo de uma outra constante, que poderia também ser uma variável, tá? Que é o nome 1. Então, isso aqui é um valor fixo, Rubens. Agora, quem é nome 1? Nome 1 é uma referência que ele buscou de uma atribuição que eu fiz, que eu coloquei aqui, ó, Guimarães. Tá vendo? Então, o resultado de nome 3 vai ser Rubens Guimarães. Se eu for imprimir essa constante nome 3, ele vai imprimir Rubens Guimarães. Ele não vai imprimir Rubens nome 1, como está aqui. Não. É por isso que nós usamos esse template string. Tá? E aí, para poder imprimir esse valor, eu utilizo sempre o console.log, console.log, nome 3. Quer dizer, imprima na saída padrão. A saída padrão aqui é o meu teclado, meu monitor, né? Então, ele vai imprimir quem é o nome 3. O nome 3 é isso aqui, ó, Rubens Guimarães. Tá? Então, a gente viu aqui uma coisa que a gente vai precisar usar muito nas nossas lógicas, o uso de comentários, muito importante. Eu costumo comentar todo o código, tá vendo? Eu comentei o início, embora esse comentário inicial aqui não tenha nada a ver. Mas eu comento, tá vendo? Aqui do lado, ó, nessa linha aqui, na linha 4, eu achei interessante fazer um comentário sobre o que eu estou fazendo aqui. Coloquei barra, barra, escrevi o comentário. Não necessariamente, não. E aí que está o detalhe. Eu estou te apresentando algumas alternativas. Você pode usar qualquer uma das três. Você pode usar aspas duplas, aspas simples, ou então o template string, que é o apóstrofe, entendeu? Você pode usar qualquer um. O detalhe é que, quando você for fazer essas interpolações aqui, aí é necessário você usar o template string. Tá legal? Dessa forma que nós estamos utilizando aqui, tá? Existem outras maneiras de você concatenar. Concatenar é o que a gente está fazendo. Está juntando uma mensagem aqui que eu chamei de Rubens com uma variável chamada nome 1. Isso é concatenação. Eu posso ter outras maneiras de concatenar. Agora, no JavaScript, a forma, digamos assim, mais elegante de se fazer é utilizar esse tipo de interpolação, tá? Ok? É só uma ideia inicial, tá bom? Depois a gente vai praticar mais sobre isso aí, tá? Mas é importante, essa pergunta sua é importante, eu posso utilizar qualquer um dos tipos, qualquer uma das formas, tá? Importante vocês saberem que eu posso comentar as linhas de código usando barra barra, e eu vou mostrar daqui a pouquinho o barra asterisco também, tá? Lembrando que o console log é sempre quando eu quero imprimir alguma coisa. Então, quando a gente for desenvolver uma lógica, a gente vai usar isso aí, tá? Legal. Então, aqui, nesse ponto do programa, eu vou mostrar uma outra coisa interessante para vocês. Nas linhas 4 e 5, observem que eu estou atribuindo para nome 1 e nome 2 duas cadeias de caracteres, uma chamada Rubens e outra chamada Mateus. Observem bem, ó, aspas duplas, a primeira com aspas duplas, a segunda com aspas simples. Eu poderia utilizar, como eu falei agora há pouco,
as duas linhas com aspas duplas, as duas linhas com aspas simples. Eu estou caracterizando aqui o que nós chamamos de string. O que é uma string? É uma cadeia de caracteres. São letras, números, isso são strings. Já na linha 6, observem, eu estou definindo uma constante e estou atribuindo a essa constante que eu chamei de nota aluno 1, o valor 9.5. Aqui eu já não estou atribuindo mais uma cadeia de caracteres, gente. Aqui eu estou atribuindo o quê? Um valor, um número, ou um number, 9.5. Diferente, ó, dessa string, 9.5, diferente de Rubens, por exemplo. São características diferentes, eles têm naturezas diferentes. São duas constantes ou variáveis que têm naturezas diferentes. No JavaScript, eu posso mostrar o tipo da variável. Por exemplo, eu quero mostrar aqui, ó, console log type of nome 1, type of nota aluno 1. Esse type of, ele mostra o tipo. Só para poder exemplificar legal e deixar, caracterizar isso com vocês. Olha, o resultado das linhas 10 e 11 estão aqui embaixo, ó. Na linha 10, ele mostrou string. Ele imprimiu type of de nome 1. Nome 1, ele contém Rubens. Qual o tipo? String. String é uma cadeia de caracteres. Qual é o type of de nota aluno 1? Number. Representa um número. Tá ok? Agora, gente, observem comigo uma coisa aqui, ó. Imaginem que na linha 6, muita atenção agora, tá? Se eu pegar esse 9.5 e colocar entre aspas, se eu for imprimir aqui o tipo do nota aluno 1, vocês acham que vai aparecer number? Sim ou não? Não. Não por quê? Porque quando eu coloco aspas, o que acontece com essa constante ou com essa variável? Ele se transforma em uma string, variável do tipo string. Já não é mais um number, sacou? Isso é muito importante para a gente que está começando agora, diferenciar esses tipos. E a gente vai começar falando sobre string e number, que são... Porque quando eu trabalho com um tipo numérico, number, eu posso ter um tipo inteiro, eu posso ter um decimal com ponto flutuante com uma precisão menor, uma precisão maior, ou seja, posso ter mais casas decimais ou menos casas decimais, certo? Não vou entrar nesses méritos. Eu vou considerar aqui apenas essas duas categorias. Ou é string, ou é um número. Tá legal? Que é o suficiente para a gente poder trabalhar as nossas lógicas aqui. Tá? Vamos em frente. Então, se eu colocar aspas para o 9.5, o nota aluno 1 ele passa a ser uma string e deixa de ser um number. Quando eu tiro a aspa, aí ele se torna um número. Tá? Sim. Da linha 4? Da linha 4? Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos analisar o seguinte aqui, ó. A pergunta foi a seguinte. Na linha 4, se eu tirar aspas do Rubens, o que acontece? Ele vai entender isso da seguinte maneira. Esse Rubens aqui, se eu criei uma variável, uma constante aqui em cima chamada Rubens, por exemplo, const Rubens é igual a, entre aspas, professor. Não teria problema nenhum. Agora, se eu colocar const nome 1 igual a Rubens sem colocar aspa, ele vai apresentar um erro. Por quê? Porque ele vai entender, pô, o que é esse Rubens? Não é uma string, não é um número. Tinha que ser uma variável, concorda? Aí ele vai apresentar um problema. Tá certo? Beleza, vamos em frente. A gente vai ver outros exemplos, tá? Olha, nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu declarei um número, tá? E eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, ó. Quando a gente cria uma variável que tem um nome duplo como esse aqui, ó, nota aluno 1,
Aqui eu chamei de nome 1, ou nome. Eu poderia chamar de nota, mas eu chamei de nota aluno 1. Uma coisa que a gente costuma utilizar é o conceito do camel case. O que que é o camel case? Palavras compostas, olha, nome, nota, aluno 1, é uma palavra composta, onde a primeira letra da primeira palavra deve ser escrita em minúsculo, enquanto que a primeira letra das palavras subsequentes, concatenadas, devem ser escritas em maiúsculas. Então tem aqui, ó, nota aluno 1. Quando, gente, vocês tiverem uma palavra composta, o nome de uma variável, cujo nome é composto por 2 significados, nota aluno 1, o padrão é o seguinte: a primeira letra dessa palavra é com letras minúsculas. A primeira letra da segunda palavra é letras maiúsculas. Isso nós chamamos de camel case. Guardem esse conceito, camel case, tá? Existem alguns frameworks. Frameworks é uma espécie de um software que te auxilia no desenvolvimento. Alguns frameworks eles já trabalham com esse padrão. É por isso que é muito bom a gente utilizar esses padrões de programação. Isso nós chamamos de boas práticas. Tá? São boas práticas de programação. Utilizar sempre de camel case. De jeito nenhum. Porque se você desse um espaço aqui em nota aluno 1, ele ia entender que nota é uma coisa, aluno 1 é outra. Entendeu? Mas como eu quero chamar de nota aluno 1 a nota do aluno 1, tem que ser tudo junto, não pode ter espaço. Variável, a gente jamais pode ter espaço. Tá? É uma boa prática sempre iniciar assim. Trabalhar sempre com letras, iniciar com letras minúsculas, variáveis. Tá bom? Quando for composta, a segunda você coloca como letra maiúscula. Tá? Quando vocês forem aprender banco de dados, vocês vão ver que quando a gente tem uma palavra composta assim, nós utilizamos o underline para poder separar as duas palavras, tá? Muito bem, então vamos continuar aqui. Aí eu criei aqui o nota aluno 2, nota aluno 3, e aqui embaixo eu calculei uma média. Aqui eu realizei uma operação aritmética. E quando a gente trabalha com operação aritmética dentro do JavaScript, e qualquer uma das linguagens que a gente utilize, vale a questão de precedência de Muito bem, esses meus alunos estão muito ligados, isso é muito legal. Então vamos lá. Continuando aqui então. Olha, eu estava falando sobre a precedência de operadores. Então, quando eu quero fazer aqui primeiro uma soma para depois fazer uma divisão, igual na matemática, eu tenho que utilizar parênteses. A precedência aqui ela é válida também. E embaixo eu mandei imprimir a média, ó, console log média. Tá? Então, nesse programinha simples aqui, eu queria calcular a média desses alunos aqui, ó. Do aluno 1, do aluno 2, do aluno 3. Eu somei a nota dos três, dividi por 3, imprimi aqui a média. O resultado aqui foi esse, 9,16666. Ok, então continuamos. Vamos lá, vamos para o último ponto aqui. Nesse último ponto, a gente de fato, agora, entramos em condicionais. Agora a gente vai aplicar um pouco de lógica, tá? Então vamos lá. Condicionais. Olha, observe alguns detalhes importantes. E detalhe, agora eu quero fazer o seguinte aqui, ó. Agora sim, agora eu vou abrir aqui o meu VS Code. Eu estou aqui, ó, com esse códigozinho aberto no VS Code, tá? Eu tava na apresentação, ó. Estava na apresentação, tá vendo? Estava no slide aqui, ó. Eu vou falar de comparação de valores. Agora eu alternei para o VS Code, estou no VS Code mesmo, tá? Tá. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte:
Como eu comentei na primeira aula, e vou voltar a falar aqui, eu posso também usar comentários utilizando o barra asterisco para quando eu quero utilizar mais de uma linha. Então aqui, por exemplo, vamos supor que eu quero colocar o nome do programa. Então vou colocar assim, o programa compara notas. Compara médias, né? Médias. Observe que a cor dele ficou toda essa cor escura, né? Uma cor roxa, né? Compara médias. E aqui eu quero colocar o autor, o nome do programador que fez esse programa. Então eu vou colocar bonitinho aqui, vou colocar quem fez aqui foi o Rubens. Tá legal? Eu poderia colocar a data também, mas não vou colocar não, tá? Agora eu quero fechar um comentário. Eu coloco asterisco barra. Então, olha só, quando eu quero fazer um comentário que tenha mais de uma linha, uma das alternativas é utilizar o barra asterisco. De uma forma bem simples, tá? Vocês percebem que eu não estou explorando todos os recursos. Eu tenho outras maneiras também de fazer comentários, só que eu estou sendo mais objetivo, tá? Por quê? Porque o nosso intuito maior aqui é desenvolver lógica, mas para isso a gente precisa conhecer a ferramenta, né? Pelo menos o básico. Bom, aí meu programa, ele continua. Eu defini aqui 3 constantes para receber nome de alunos. E, de forma correspondente, respectivamente, eu criei as notas desses alunos. Então, eu tenho nome 1, nota aluno 1, nome 2, nota aluno 2, nome 3, nota aluno 3. Aqui embaixo eu calculei a média. Só que tem um detalhe. Eu quero mostrar uma mensagem para aquele aluno que foi aprovado e quero mostrar uma mensagem para o aluno que não foi que ficou reprovado. Ou melhor, eu quero mostrar uma mensagem para o aluno que teve uma nota acima de 5 e uma mensagem para o aluno que ficou até 5, digamos assim, de acordo com a lógica aqui. Então, o que eu faço aqui? Ó? Eu botei um comentário, se a média for maior que 5, parametrizar a turma. Então, eu somei, aliás, eu estou tratando de média aqui da turma, tá? Não do aluno. Eu somei aqui as 3 notas dos 3 alunos. Na linha 14, eu calculei a média, eu coloquei assim, ó, média é igual. Observem um detalhe aqui, ó, somei as 3 notas. Como eu quero calcular a média, eu coloquei entre parênteses, dividi por 3. Aqui embaixo eu fiz uma avaliação dessa média. Eu verifiquei o seguinte, ó, se o operador condicional, pessoal, em programação é o operador se. S é se. Se isso for verdade, faça isso. Se não, faça aquilo. Tá? Então, eu fiz aqui, ó. Se média for maior do que 5, então ele vai executar a linha 18. Se não, eu represento pelo else, ele vai executar a linha 20. Então, aqui, quando eu comparo um valor, alguns detalhes que a gente tem que observar. Em primeiro lugar, no JavaScript, que tem por base a linguagem C, eu sempre tenho que colocar entre parênteses. Tudo bem, pessoal? Esse detalhe é importante, tá? Sempre tem que estar entre parênteses a condicional que eu quero fazer, que eu quero representar. Média é maior do que 5, eu tenho que colocar entre parênteses. Tá? Se eu tirar o parênteses, ele vai dar problema. Se média for maior do que 5, se essa condição for verdadeira, eu mostro a mensagem. Se não, representado pelo else, o se não é caso contrário. Caso contrário, a média foi tal. Agora, olha só como é que a gente começa a trabalhar a nossa lógica. A gente aprendeu agora há pouco a fazer o quê? A interpolação, não foi? A juntar variáveis às nossas frases, não foi? Aqui eu estou fazendo o seguinte, olha, se uma condição for verdadeira,
eu vou mandar uma mensagem. Só que essa minha mensagem, eu vou inserir dentro dela, eu vou interpolar o valor da média. Olha, a média foi, aqui eu coloco o valor da média. E dou um parabéns ainda pro cara. Se não, eu simplesmente mostro, ó, a média foi tal. Tá, eu posso colocar aqui, ó. Você não foi bem. Tá? Então, eu quero executar esse programinha aqui. Vamos lá. Essa aqui é a minha tela, meu arquivo está aberto. Olha, quando aparece esse símbolozinho aqui, significa que o meu arquivo não está salvo. Ou eu venho aqui, clico em arquivo e clico no botão salvar, ou então eu simplesmente pressiono a tecla Ctrl S. Ctrl S, eu salvo. Agora eu quero executar esse programa, eu quero ver esse programa funcionar. O que eu faço? Eu crio aqui, ó, um terminal. Clico no botão terminal, novo terminal. Agora eu quero executar esse programa aqui, ó, para ele me apresentar essas mensagens. Observe que ele abriu um terminal para mim e caiu no prompt. Tá? Lembra do prompt que eu falei no início da aula? Para executar esse programinha aqui, eu faço Node. O Node é a tecnologia que a gente utiliza para poder executar o JavaScript. É por isso que nós instalamos, né? Por isso que a gente precisa ter um Node instalado na nossa máquina. Node, qual o nome do arquivo? Index.js. Index.js. Executei, olha lá, ó, a média foi tal. Parabéns. Agora, vamos imaginar aqui o seguinte, vamos colocar aqui uma média, vamos colocar aqui que o Rubens tirou 1,5, que o Matheus tirou 3 e que a Marina tirou 2. Ó, vou salvar, Ctrl S. Aqui embaixo, ó, eu quero executar de novo. Quando eu pressiono a setinha para cima do teclado, ele volta com o comando. Ó. Pressionei a setinha para cima, ele voltou com o comando. Dou Enter. Olha lá. A média foi 2. Você não foi bem. Ou seja, a condição média maior que 5 não foi satisfeita. Por quê? Porque a média do aluno foi 2. Então, o que ele vai fazer? Ele me pergunta, se média for maior que 5, em outras palavras, a média for maior que 5, lembra do fluxograma? Média é maior que 5? Nesse caso, não. Se fosse sim, ele mostraria a mensagem da linha 18. Como não foi, ele mostra a mensagem da linha 20. Observem que ele sempre interpola o valor, tá vendo? Ele coloca o valor no meio da mensagem. Ok? Agora, aqui, nós utilizamos aqui uma condicional e a gente já vai falar sobre os operadores relacionais. Por exemplo, aqui eu estou usando maior, o símbolo de maior. É um operador relacional. Agora, cara, maior que 5, quer dizer, normalmente o cara que tira 5, ele está na média, né? O cara está na média. Então, eu posso mudar isso aqui o seguinte, ó. Se eu colocar aqui tudo 5, ó, o Rubens tirou 5, o Matheus tirou 5, a Marina tirou 5. Todo mundo tirou 5. A média foi 5, vou salvar. Do jeito que está aqui, olha só, vou executar aqui embaixo, ó. Se eu quiser limpar essa tela aqui, pessoal, eu posso usar um comando chamado CLS, ó, CLS, Clear Screen. Limpa tudo, ó. Agora eu subo na setinha, ele mostrou o CLS. Setinha mais uma vez, setinha para cima, ele sempre retorna os comandos anteriores, tá? Eu acho muito importante que vocês, pessoal, depois vocês peguem esses meus exemplos e tentem reproduzir essas aulas para vocês fixarem essas coisas, tá? Agora eu vou dar Enter aqui para executar esse programa, ó. Executei. A média foi 5, você não foi bem. Pô, mas 5 é uma média. Cara, 5 a gente considera, né? Normalmente 5 a gente considera. Então eu poderia, para não considerar 5 uma nota que não foi boa, e de fato 5 não é uma nota muito boa, né? Mas é uma nota razoável. Mas eu vou dar um parabéns para esse cara se ele tirou a partir de 5. Para eu considerar a partir de 5, o meu operador relacional aqui é maior, igual. Tá? Vocês vão me chamar a atenção por uma coisa, Rubens.
você colocou maior e igual aqui, ele botou um símbolozinho diferente aqui, né, ele juntou os 2, fica bonitinho isso, não fica? Isso aqui é um recurso do Visual Studio Code, tá? Isso, é uma extensão. Eu ensino para vocês isso lá naquelas instalações que eu mostrei, lá naquele videozinho que eu fiz aquelas instalações, tá? Depois vocês leiam lá, quando vocês forem instalar, tem esse jeitinho para poder fazer a instalação e aparecer esses recursos aí. Porque normalmente acontece isso aqui, ó. Quando você coloca maior igual, não fica assim, ó. Maior igual. Normalmente fica assim, ó. Ele não junta, né? Aqui fica bonitinho, né? Ele todo junto, né? Aí você tem que ter um recursozinho do Visual Studio Code para fazer isso, tá? Agora olha o resultado, ó. O fato de eu mudar aqui, colocar maior igual, se a média do cara for 5, ele tem que entrar na primeira condição, ó. Voltei o comando, nodeindex.js, a média foi 5. Opa. Eu não salvei, né? Eu não salvei, tá vendo aqui, ó, número 1zinho aqui, ó. Tem que dar um Ctrl S, né, gente? Tem um Ctrl S. Ele pegou a versão anterior, tá vendo? Agora, novamente, agora sim, eu não tinha salvo, ele pegou a versão anterior. Como eu salvei, a média foi 5. Parabéns, ele caiu nessa primeira condição aqui, ó. Por quê? Porque como a média é 5, ela é maior ou igual a 5, certo? Eu posso usar maior, operadores relacionais maior, menor, maior igual, menor igual. Eu quero comparar se os dois valores são iguais, igual, igual. Rubens, mas eu poderia usar só o igual, né? Não. Quando você usa o igual, ele entende que eu estou atribuindo 5 à média. O igual não é atribuição? Então não posso usar igual. Se eu quero comparar, é igual, igual. Tá certo? Bom, esses são alguns dos operadores, tá? Que a gente está vendo aqui. Eu tenho também o operador de negação, mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente. Tá bom? Ó, salvei. Para terminar, eu quero mostrar uma outra coisa aqui para finalizar esse momento nosso de esse momento teórico, né, que a gente está trabalhando. Eu quero mostrar uma última coisa para vocês. Eu quero mostrar esse códigozinho aqui, ó. Esse códigozinho aqui é o seguinte. Eu criei aqui um programinha para a gente entrar com um nome, para a gente poder digitar um nome. Legal, gente, voltamos aqui. Bom, como eu estava dizendo, eu quero mostrar esse código aqui para comentar o poder do JavaScript. Olha, uma das linguagens que eu gosto muito de utilizar quando eu ensino programação é a linguagem C, porque a linguagem C é uma linguagem mãe, como eu já falei algumas vezes para vocês aqui. E o C++, ele é uma linguagem orientada a objetos, tem um paradigma novo, né, de programação, que são coisas que vocês vão aprender no curso também. E na linguagem C, a gente utiliza as entradas e saídas por meio do stdin e do stdout. Olha como é que já... Agora retornamos, agora vai estabilizar, Lidiane. Olha só como é que o JavaScript ele é poderoso, gente. Ele me permite implementar aquele stdin e o stdout, quer dizer, me permite fazer as entradas, input, e as saídas, output, da mesma forma que o C. Olha que legal. E aí, eu não quero entrar assim em muitos detalhes, mas eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Olha só que legal. Nessa minha primeira linha, isso aqui já é um recurso do Node, tá, gente? Assim, para vocês que estão começando agora, eu diria que o Node, ele dá uma turbinada no JavaScript. Aquele JavaScript,
original, criado há muito tempo atrás, que auxiliava lá nas páginas web, o Node ele dá uma turbinada. E existem equipes de desenvolvimento que vão aperfeiçoando, criando versões novas a cada dia para o JavaScript, por meio do Node, que é muito legal. E um recurso muito bacana é que eu posso fazer isso aqui, olha só que interessante. Eu criei uma constante aqui chamada readline, quer dizer, linha, né? Permite a entrada de dados. E aqui eu estou fazendo um require, olha, require requer ou cria uma constante a partir de uma biblioteca chamada readline. Olha que interessante. Esse require ele permite inserir essa biblioteca dentro do meu código-fonte. Ele permite que o readline tenha esse poder. Em outras palavras, desculpem, isso aqui é um objeto chamado readline. É mais do que uma constante. Porque por meio do readline eu consigo utilizar, olha só, métodos, eu coloco readline ponto. Eu vou parar o cursor, isso é só para vocês terem uma ideia, tá? O objetivo de mostrar isso aqui para vocês terem uma ideia do poder dessa tecnologia. Quando eu coloco o indicador do mouse em cima desse require, desses 3 pontinhos aqui, olha só que interessante, ó. O Visual Studio Code, que é um editor de código bem inteligente, o que ele faz? Ele me mostra quais os recursos que eu tenho nessa função, nessa biblioteca. Ele fala o seguinte, ó, o require, ele é um node require, tá vendo? Ele permite que você defina uma string chamada id, qualquer. E aí, o que ele faz? Ele faz um comentário. O arquivo é um módulo common.js, ele pode ser convertido em um módulo ES. Isso aí ele já está falando já desses recursos que tem o JavaScript. Tá? Com isso, gente, olha que interessante, eu criei uma constante aqui chamada RL e estou atribuindo para essa RL um readline.createInterface. Eu estou criando uma interface. Esse createInterface é um dos métodos, uma das funções que me permitem essa biblioteca readline. Olha só, quanta coisa eu posso utilizar. Eu posso usar createInterface, eu posso usar input, eu posso usar esse monte de coisas aqui, ó. Isso é só para dar um aperitivozinho para vocês de uma tecnologia que vocês vão estudar um pouco mais para frente no curso do Node, tá? Nesse módulo aqui, a gente vai estudar só a parte de lógica, mas todos esses recursos a gente vai ver mais para frente no curso, tá? Então, nesse caso, eu estou criando uma interface, ó. Estou create interface, aonde eu vou definir um input e um output para esse RL. Olha só o que eu faço aqui embaixo, na linha 8, rl.question. Qual o seu nome? O usuário, quando digitar o nome, eu coloco uma mensagem. Olha, eu coloquei aqui, ó. Observem o seguinte, ó. Essa função question, e eu vou ensinar para vocês funções. Ele tem 2 parâmetros. O primeiro parâmetro aqui, que é uma frase, qual o seu nome, que é uma string. E depois ele tem uma arrow function, que é uma função interna. Nessa função eu uso console log, olá, Rubens, é uma interpolação, ó. Então, quando eu executo isso aqui, olha o que acontece, olha que legal. Coloco aqui, ó, node, entra, o nome desse arquivo aqui não é index.js, ó, é entra nome JS. Então, eu coloquei assim, ó, entra nome.js. Quando eu vou dar enter, ele executa lá. Qual o seu nome? Exatamente o que ele pergunta aqui. Qual o seu nome? Ele fica esperando um name. Eu vou digitar aqui, ó, Rubens Guimarães. Opa. Quando eu dou Enter, ele vai me mostrar o que aparece logo em seguida aqui, ó. Esse olá, o nome, que eu digitei Rubens Guimarães, né? Então ele vai me responder olá, Rubens Guimarães. Olha só. Olá, Rubens Guimarães. Viram que legal? Isso aqui é o poder dessa linguagem JavaScript, tá? Que é uma linguagem que cresce a cada dia. Legal. Então, nessa aula, assim, só para fazer assim uma recapitulação, um resuminho do que a gente viu,
O que que nós vimos nessa aula? Nós vimos o seguinte, a gente começou falando sobre as instalações que vocês precisam fazer no ambiente de vocês, porque aqui no laboratório a gente já tem isso instalado, a gente tem que instalar o Node. A gente tem o Chocolate, que eu recomendo para vocês. Por meio do Chocolate eu instalo o Node, tem que ter o Visual Studio Code instalado. Por meio do Chocolate eu faço as atualizações e mostrei para vocês o prompt do DOS, como ele é tão importante. Editamos os nossos códigos utilizando o Visual Studio Code, onde nós implementamos a execução das nossas lógicas. E nessas apresentações nós abordamos alguns tópicos, como, por exemplo, mostrei comentários para vocês, como é que a gente comenta programas, como é que a gente define constantes, variáveis, definimos a diferenciação entre tipos string e number, e terminamos falando sobre operadores condicionais, mostrando também os operadores relacionais. Tá legal? Bom, muita informação, muito conteúdo, e eu espero que vocês, agora, a gente vai abrir um espaço aí para a gente poder... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu parar aqui a apresentação. A gente vai abrir um espaço aí para vocês me perguntarem, tirarem as dúvidas. Já já a gente já vai dar uma pausazinha para vocês tirarem as dúvidas. E a gente precisa agora trabalhar em exercícios, que eu vou passar para vocês alguns exercícios. Tá legal? Então a gente estou parando a gravação aqui para depois vocês reverem essa aula, estudarem e reproduzirem todos esses conteúdos que eu vou compartilhar com vocês. Tá bom? Então é isso. Encerramos por aqui esse momento. Tudo certinho. Valeu, pessoal.